tentando montar ali, ó. Aí, ó os meus pés, ó. Se eu tenho uma mão, eu tenho tudo em pé. Aqui, ó, fiz 2, de 5, de 10, de 20, de 50 e de 100. Olha, eu não tenho muito. Eu vou viajar. Será que eu devo viajar agora? Será? O que é que você me diz? Será se eu viajo agora ou eu deixo para depois? Depois? Por que é que eu tenho que deixar para depois? Tia Patrícia me diz por que é que eu tenho que deixar para depois? Porque há um tempo para todas as coisas, crianças. A palavra do Senhor nos diz, no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, assim. Olha só, a Bíblia é a palavra de Deus. E nós sabemos que ela se divide em duas partes. Quem saberia a primeira parte? Antigo Testamento e o Novo Testamento. E hoje o versículo que nós vamos falar para o tio Daniel, porque ele não tem muito dinheiro suficiente, né? Então ele tem que esperar um tempinho para ter o valor. E diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Crianças, a Bíblia, a palavra do Senhor nos diz, há muito tempo atrás, um rei chamado Salomão, ele recebeu de Deus uma coisa maravilhosa, foi a sabedoria. E com essa sabedoria que o rei Salomão recebeu, ele escreveu um livro de... A tia acabou de dizer qual foi o livro? O livro de Eclesiastes. Nós sabemos que a Bíblia, ela tem 66 livros, sim. E o livro de hoje foi escrito, o livro da nossa lição bíblica foi escrito pelo rei Salomão. E ele disse assim, conforme a palavra do Senhor, ele disse assim: há tempo para nascer. Olha só o reloginho aqui. Há tempo para nascer. E nós sabemos que Deus, Ele criou todos os seres viventes. Ele criou as plantas, Ele criou os animais aquáticos, também os animais, né, que vivem nos ares. Deus criou todas as coisas. E nós sabemos que Deus, Ele também fez nascer uma pessoa muito especial. Quem vocês aí sabem dizer para a tia? Jesus, o Filho perfeito de Deus. Nós sabemos que tudo que Deus criou, existe um propósito aqui na terra, né? Então Deus, Ele enviou Jesus, o seu Filho perfeito, com uma missão muito especial. Sabemos que Jesus, Ele nasceu como um bebezinho, Ele foi criança, também como vocês, mas existe uma diferença muito grande. Jesus, Ele nunca pecou, Ele nunca fez nada de errado, porque Jesus é o Filho perfeito de Deus. E nós sabemos que quando o Senhor Jesus, Ele cresceu, Ele cumpriu a missão do Pai, que foi levar a palavra de Deus para todas as pessoas, homens, mulheres, meninos e meninas. Sabe, Jesus, Ele ali estava com muita alegria, plantando a semente da salvação, que é a palavra de Deus para aquelas pessoas, porque existia um propósito. E nós sabemos que nós devemos matar algo
Vocês sabem o que é que nós devemos matar? O pecado, crianças. A Bíblia nos diz aqui no livro de Romanos 3:23, desta seguinte forma: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sabe? Deus é muito soberano. Tudo isso, Ele deu sabedoria ao rei Salomão para escrever esse tempo. E nós sabemos que é tempo, criança, de nós matarmos o pecado. A gente aprendeu que pecado é o quê? Vamos lá fazer quantia? Pecado é tudo que eu penso, falo, sinto e faço que não agrada a Deus, porque nós sabemos que existe uma recompensa para o pecado. Quando você apronta, quando você desobedece o papai, a mamãe, o que é que o papai e a mamãe faz com você quando você desobedece? Quando você desobedece o papai e a mamãe, não acontece nada, o papai e a mamãe não castigam você. Quem é que é castigado quando você apronta? Pois é, quando nós pecamos, nós merecemos o castigo do pecado, que é ficar separado de Deus para sempre, num lugar triste, horrível, aonde não tem a presença de Deus. Mas Deus, por amar você e a mim, Ele fez uma providência. Jesus nasceu com uma missão, não foi verdade? Jesus, Ele cresceu, Ele curou pessoas, Ele ressuscitou mortos, mas Ele veio com uma missão muito especial. Jesus, Ele veio e de bom grado, Ele permitiu que homens maus o levassem preso, bateram muito em Jesus, machucaram muito o Senhor e pregaram Ele em uma cruz. E o que foi que saiu quando furaram as mãos dele e os pés dele? Sangue. A Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 22, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, isto é, não há perdão de pecados. E Jesus, Ele foi ali, pregado naquela cruz, para tomar o castigo em seu lugar, para que você tivesse o direito à salvação. E nós sabemos que nós devemos matar o pecado, e nós sabemos que Jesus, Ele tomou o castigo no nosso lugar, como está escrito aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que Ele foi sepultado e ressuscitou, crianças. Ao terceiro dia, Jesus, Ele não está morto, Ele ressuscitou para a glória de Deus. Então, crianças, nós sabemos que há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, como Jesus Ele fez como nosso Salvador. Ele plantou a boa semente, a palavra de Deus. Ele falou no reino dos céus, da vontade do Pai para todas as pessoas. Como a tia falou, homens, mulheres, meninos e meninas. Em todos ali, nós podemos observar que estavam atentos aos ensinamentos do Rei Jesus. E nós sabemos que quando a gente planta coisas boas, o que é que a gente colhe? A gente colhe coisa ruim ou coisa boa? Coisas boas. E Jesus, Ele estava plantando algo muito bom. E quando a gente planta, quem aqui já plantou uma mudinha frutífera, um pé assim de goiaba, com a mamãe, com o papai? Eu já plantei quando eu era criança. Um pé de graviola, eu nem sabia, era só a sementinha. E deu muitos frutos. Então, no tempo, tudo você tem que ter paciência. Se você pediu algo, a mamãe, o papai, você ouviu um não, não é para você ficar com raiva. Porque nós sabemos que ter raiva desagrada a Deus, né?
não agrada o Papai do céu. Então você tem que aprender, porque nós aprendemos tanto os adultos como as crianças que Deus ele tem 3 respostas. Quando a gente fala com Deus, né, em oração, o Senhor ele pode atender imediatamente com um sim. Vamos fazer assim, ó. Se eu pedir algo a Deus, eu posso ouvir o sim. Vamos fazer assim, o sim. Mas eu também posso orar e ouvir o não. Ou ouvir o espere. Então, assim também, como o nosso Pai Celestial fala para nós, também os pais falam: olha, eu vou te dar. Ai, que alegria, que coisa boa, né? Mas também, como a lição nós aprendemos que há tempo para todas as coisas, talvez o papai e a mamãe vai dizer assim: olha, eu estou com pouco dinheiro, ainda não vou poder dar esse presente para você. Então você não vai ficar com raiva do papai e nem da mamãe, porque há um tempo para todo, há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Então aprenda a esperar quando a mamãe e o papai disser que não é o tempo, ou também quando você ouviu não. Às vezes você quer ir lá para a casa do coleguinha, né? E aí a mamãe diz: não, você não vai, porque Deus e o papai e a mamãe sabem o melhor para você. E às vezes você tem que aprender a ouvir o não. Então você vai colher coisas boas. A palavra de Deus diz também que há tempo de chorar. Muitas vezes, né, eu e você perdemos alguém que nós amamos muito. Ou a gente recebe uma notícia triste, ou então a gente chora quando a gente está doente. Então há tempo de chorar. Há esse tempo de perda de alguém, ou porque eu não passei este ano, eu não passei nem na recuperação. Há tempo de chorar. Mas depois também vem o quê? A alegria, que é o nosso tema do nosso culto festivo de hoje à noite. Aleluia. E nós sabemos, crianças, também que há tempo de ficar calado. Sabe, quando a gente fica assim com raiva, quer logo descontar na pessoa, dizer um monte de coisa, né? Mas não, a gente tem que ficar calado. A Bíblia diz que nós podemos até ficar chateado, né? Ficar irado, mas não pode se transformar em ação. Não é porque uma pessoa disse, né? Um coleguinha seu disse algo com você que você vai também dizer com ele, porque a Bíblia diz que há tempo de ficar calado. Também há o tempo de falar. E sabe o que Deus quer da vida de vocês, crianças e adolescentes que estão aqui? Que você anuncie o Evangelho das boas novas. Há tempo para tudo. Na hora do recreio, você vai ser instrumento de Deus para falar do Senhor Jesus. A tia tinha 6 aninhos, quando um menino, quando eu fui morar lá em Maracanaú, e ele tinha 5 aninhos, o Fernando, e ele chegou para mim e disse assim: Patrícia, você conhece o Senhor Jesus? Aí eu disse assim: quem é esse homem? Porque minha mãe e meu pai nunca tinham falado de Jesus para mim. E aí ele disse: Jesus é o Filho de Deus. Ele é o nosso Salvador. Crianças, eu digo para vocês que esse é o tempo de Deus. Deus também quer usar vocês para outras crianças. Assim como Deus usou o Fernando de 5 anos para falar, tão pequenininho, para falar de Jesus para mim. E eu ouvi o Evangelho, comecei a ouvir as boas novas. Tia, que boas novas é essa? Que o Senhor Jesus, o Filho perfeito de Deus, ele veio lá do céu, ele nasceu como um bebê, cresceu, ele nunca fez nada de errado, e um dia de bom grado, ele se entregou, ele deu a vida dele lá na cruz, para salvar você e a mim dos nossos pecados.
E aquele que crê e recebeu o presente da salvação, que é o Filho de Deus, será perdoado de todos os pecados e terá um nome escrito lá no livro da vida, e terá também dado por Deus o direito de se tornar filho dele. Tia, como é que você sabe de tudo isso? Está escrito aqui, na palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Olha só, Deus, ele dá o direito. Está escrito também aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Crer é acreditar que Jesus veio do céu, se tornou um bebezinho, né? Cresceu e foi para aquela cruz. Morreu naquela cruz, derramou o seu sangue para nos perdoar de todos os pecados. Mas ele não está morto. Jesus, ele ressuscitou. E nós sabemos que hoje à noite o Senhor nos deu esse tempo na sua presença para ouvir falar que há tempo para tudo aqui na terra. Há todo o propósito determinado por Deus debaixo do céu. E nós sabemos que é tempo de salvação para homens, mulheres, meninos e meninas. Hoje à noite é tempo de salvação. E nós sabemos, crianças, que você, criança, adolescente, que já tem Jesus como seu Salvador, você hoje pode, nesse tempo determinado por Deus, agradecer a Ele e ser instrumento dele para falar também para os seus familiares que ainda não conhecem Jesus como seu Salvador. Você que tem Jesus, que já é um salvo, você pode falar de Jesus para outras pessoas, para outras crianças, e assim ser grata ao Senhor. E você, criança que está aqui esta noite, que ainda não tem Jesus como seu Salvador, hoje o Senhor, ele diz para você: eu quero ser o teu Salvador. Deus, ele determinou todas as coisas, e esta noite Deus, ele está trazendo salvação para todo aquele que crê, para que você não pereça, mas seja salvo. Olha só, Jesus, ele foi para aquela cruz, ele deu a vida também pelos meninos e pelas meninas, como a tia leu na Bíblia em Romanos 3:23. Todos pecaram, todos foram separados da glória de Deus. Quando a Bíblia diz todos, são os adultos e também as crianças. Lá no Salmo 51, versículo 5, diz assim: se as crianças que sabem ler